Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 6, Conflitos Árabe-Israelense, parte 2. Muito bem, esta aula é uma continuação da aula anterior e falaremos basicamente sobre dois momentos. O primeiro, os fatos marcantes após a partida da ONU, e o segundo momento, a situação atual do conflito árabe-israelense. Começando a partir de agora, observe claramente que, após a partida da ONU, naquela estruturação em que os judeus ficariam então com uma área maior do que a área dos palestinos, isso vai gerar naturalmente uma insatisfação do povo árabe, né, que já habitava há muito tempo aquela região. E essa insatisfação vai se traduzir em um conflito chamado de Guerra de Independência de Israel, em 1948, portanto, logo após a partida da ONU, que aconteceu em 1947. Basicamente, essa Guerra de Independência, ou o primeiro conflito, vai ser uma coalizão, uma união entre Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque e o povo palestino contra Israel. Olha só a coalizão, a força, são esses países que você observa aqui no mapa, contra o exército israelense, né? Aí você diz assim, professor, os israelenses novamente eles vão ser expulsos da terra como no passado? Por incrível que pareça, não. A partir de agora, então, vai se iniciar um conjunto de guerras em que Israel sai vitoriosa dessas guerras. O território de Israel passa a ser um território vitorioso em guerras, não só nessa primeira, como na segunda e na terceira, mas demais, perfeito? E irá se consolidar como um exército forte dentro dessa região da Palestina, gerando uma insatisfação ainda maior no povo árabe, no povo muçulmano. Tudo bem? Então, segura que a Guerra de Independência, que aconteceu logo após a partilha, vai ter como resultado, então, nada mais, nada menos do que isso aqui que você observa no mapa. Perfeito? Em amarelo era o antigo Estado palestino, o antigo Estado árabe na região. Tá? Em laranja, o Estado judeu. Isso aqui logo após a partilha, né, como a ONU dividiu, em 47. Porém, com o fim da guerra, do primeiro conflito, olha o que vai acontecer. Vai sumir o Estado palestino, simplesmente ele desaparece. Por quê? O Egito vai ocupar uma parte desse Estado, olha só, o Egito ele vai anexar essa região da faixa de Gaza, tá bom? Vai ficar sob controle do Egito. A Jordânia vai ocupar essa outra área aqui, ó, tá? Todinha. E a parte oriental de Jerusalém, tá? E Israel vai ocupar a porção norte, olha só, que era dos palestinos. Resultado, após a Primeira Guerra, Israel não só cresce territorialmente, olha só, porque ela anexa a parte norte do território, como também Israel passa a controlar a parte ocidental de Jerusalém, né? Jerusalém é uma cidade da ONU, nem de palestinos nem de judeus, e agora passa a ser a metade dos judeus. Resultado, então, os judeus conseguem ampliar seus territórios, enquanto que os palestinos perdem território, né? Ficam sem um Estado propriamente reconhecido pela ONU lá. Isso vai gerar insatisfação, e os palestinos, em 1967, né, mais ou menos, não os palestinos, mas os árabes como um todo ali, né, inclusive membros da Liga Árabe, eles irão liderar, estruturar sobre, por exemplo, o povo de Israel, uma grande guerra, um grande conflito. Tá? Resultado de uma coalizão entre Egito, Síria, Jordânia, que irá atacar Israel fortemente. Mais um ataque aos israelenses, né? Agora na guerra de 1967, a Guerra dos 6 Dias. O que vai acontecer basicamente é que nesse intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra, né, ou seja, entre a Primeira Guerra, a Guerra de Independência, e a Guerra dos 6 Dias, vai assumir no Egito o coronel Gamal Abdel Nasser, olha só aqui, ó, um nacionalista egípcio que ele vai, né,
implementar um nacionalismo árabe muito forte ali naquela região no Egito. Inclusive, ele vai promover a chamada Guerra de Suez, sobre o Canal de Suez. Olha só, o que é essa Guerra de Suez? O Egito, turma, ele tem no seu território um canal chamado de Canal de Suez aqui, ó, na Península de Sinai, que é uma área que historicamente foi controlada pelos ingleses, né? Lógico, o Império Inglês, o Grande Império Inglês, todas as partes do mundo, né? Ele vai controlar essa área, que é muito importante, porque ela reduz o comércio, né? Na verdade, reduz a distância do comércio entre a Europa e a Ásia. Olha só como é que era feita a rota comercial. Você saía aqui da Europa, você tinha que contornar toda a África, olha, gastando aqui, tá certo? Muito tempo e muito dinheiro. Com o caminho alternativo pelo Canal de Suez, você economiza tempo e dinheiro, tá? Então tudo isso era controlado pelos ingleses. Qualquer navio que passasse aqui tinha que pagar imposto para os ingleses. O que foi que aconteceu? Gamal Abdel Nasser resolveu nacionalizar o canal. Disse, agora não, isso aqui é do Egito e pronto, acabou. Não é mais de inglês, não de nada, de ninguém. E proibiu, inclusive, a navegação de navios israelenses aqui por esse canal de Suez. Isso vai gerar, inclusive, a Guerra de Suez, que, como resultado dessa guerra, Israel, França e Inglaterra atacam o Egito e conseguem restabelecer o controle do canal de Suez. Ou seja, os árabes perdem essa guerra aí. Porém, os Estados Unidos e a União Soviética interferem nesse conflito e acabam expulsando, né, tirando as tropas de Inglaterra, França e Israel do Egito. E esse canal passa novamente a pertencer ao Egito, tá bom? Agora sobre também a possibilidade de outros países navegarem por ele, né? Não pode haver proibição. Então, o que aconteceu com essa Guerra de Suez? Ela gerou, na verdade, mais rivalidade, né, entre os árabes e os judeus, turma, naquela região. Inclusive, foi também um contexto 2, a organização de dois movimentos importantes, grupos palestinos que eles irão se organizar, que é o Al-Fatah, em 1959, liderado aqui por Yasser Arafat, e a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. São grupos aí que nasceram armados, né, que estavam dispostos a negociar, a lutar pela causa palestina, a construção realmente de um Estado palestino ali naquela região, né? Depois da guerra, primeiro conflito ali da guerra de independência. O que vai acontecer então? Abdel Nasser vai liderar uma coalizão que vai atacar Israel, viu? A Guerra dos 6 Dias. Procurar então rever esses territórios aí. Resultado, Israel surpreende e ataca primeiro. E vence a Guerra dos 6 Dias, turma. De uma maneira surpreendente, novamente os israelenses vencem a Guerra dos 6 Dias. Eu diria que essa guerra ela é uma das principais, porque ela vai simplesmente fazer com que os israelenses cresçam territorialmente como jamais visto aí na Palestina. Olha só, Israel anexa em apenas 6 dias 5 territórios, é muita coisa, 5 territórios, olha só. Toda a faixa de Gaza passa a pertencer então a Israel, olha só a faixa de Gaza inteira aqui, ó, tá? Que era uma área palestina, passa a ser de Israel, ó, faixa de Gaza, que estava sob domínio egípcio, toda a península de Sinai, que era uma área do território do Egito, olha só, toda aquela península, a península é um pedaço de terra ligado, por exemplo, ao continente, só que todos os outros pedaços dessa terra está cercado por águas, tudo bem? Então, península de Sinai do Egito. Toda a Cisjordânia do Egito passa para Israel. Toda a Cisjordânia pertencente também agora a Israel, né? Toda a colina de Golã, turma, as colinas de Golã, onde nasce o rio Jordão, uma área alta, estratégica, passa a pertencer então também a Israel. E toda a Jerusalém inteira, não só a Jerusalém ocidental, como também a oriental, passa então para o controle israelense. Foi um crescimento expressivo, né? Israel, o território judaico agora, consegue controlar a Palestina, né? Finalmente, então, após a Guerra dos 6 Dias. O que vai acontecer, né, que, por exemplo, hoje, né, Israel, após vários acordos, devolveu alguns territórios anexados, desses 5, devolveu alguns, por exemplo, a faixa de Gaza, de certa maneira, foi devolvida, a Península de Sinai foi devolvida,
ao Egito, né? Também parte da Cisjordânia, alguns territórios foram devolvidos, Jerusalém, né? Uma parte também ali, de certa maneira, entre aspas. Só um território não foi devolvido assim, de maneira integral nem parcial, que foram as colinas de Golã, olha só. Até hoje as colinas de Golã estão sob liderança, controle dos israelenses. Porque eles não abrem mão das colinas de Golã, porque é uma área estratégica alta, que eles dizem que militarmente é importante para combater um possível ataque dos egípcios, aí, dos árabes, né? Um possível ataque dos árabes ali pela Síria, etc. Eles conseguem ter um controle panorâmico da situação, além de ser a nascente do Rio Jordão, uma área estratégica, além de ter solos férteis também. É uma área muito importante que Israel não quer, nem sonha em devolver para a Síria, né? Os sírios almejam, mas só que o exército israelense não devolve, estratégica. Bom, mais uma guerra então vai acontecer, né? Os árabes eles não vão ficar de braços cruzados, eles vão partir para a ação e vão organizar um conflito exatamente num dia estratégico, que é o dia em que os judeus têm um feriado, né? O dia do perdão, chamado dia de Yom Kippur. Por isso que a guerra ficou conhecida como Guerra de Yom Kippur, que ela aconteceu no feriado judaico, em que os judeus estão ali mais suscetíveis, na paz, tranquilos, né? Então Síria e Egito resolveram recuperar territórios perdidos durante a guerra anterior dos 6 dias e resolveram promover um ataque a Israel. O que vai acontecer, turma? Novamente os israelenses irão vencer, combater e vencer. Você pode até inclusive pesquisar alguns vídeos no YouTube que mostram por que os israelenses têm tanta força nesse exército, né? Consegue combater, consegue vencer ali toda a Liga Árabe, os países árabes ali. Então, novamente, os israelenses conseguem recuperar, vencer esse conflito e, claro, sempre com uma vitória, né, entre aspas, numa guerra, eles irão promover ainda mais a ocupação, expandir seu território. Eles vão promover essa ocupação na faixa de Gaza, criando colônias, e também colônias na Cisjordânia. Tá bom? Isso vai gerar insatisfação, claro, novamente nos muçulmanos, nos árabes. E eles irão lutar agora de uma maneira mais estratégica. Não estava dando mais na parte... Se não está dando, por exemplo, no exército para combater com os israelenses, vamos tentar combater de uma maneira mais estratégica. E foi aí, então, que os árabes organizaram um novo ataque, só que esse ataque diplomático, um ataque econômico. E foi exatamente o embargo petrolífero, ou a crise do petróleo de 1973. O que é isso, professor? Como você sabe, muitos países árabes, aí, como a Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, né, Emirados Árabes, eles fazem parte da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ou seja, eles têm muito petróleo, exportam para o mundo inteiro esse petróleo, que é um recurso muito importante, né, no capitalismo como um todo. E eles vão promover simplesmente o bloqueio da venda de petróleo para todos os países que apoiaram Israel durante as guerras, principalmente a Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur, né? Principalmente a Guerra de Yom Kippur. Então, quem apoiou Israel durante a Guerra de Yom Kippur será simplesmente bloqueado, não poderá comprar petróleo desses países. Claro, isso vai gerar, então, uma grande crise mundial, né, turma? Com certeza. Principalmente nas principais potências, como os Estados Unidos, né, alguns países europeus. E aí vai gerar um interesse, principalmente dos Estados Unidos, em promover a paz no Oriente. Vai aparecer esse interesse. Por que será, né? Os americanos irão, então, tentar promover a paz no Oriente. Claro, porque envolve petróleo, envolve economia, dinheiro, capitalismo. E aí vai acontecer o chamado Acordo de Camp David. Olha só, o presidente dos Estados Unidos chama, né, a liderança do Egito e a liderança de Israel para sua casa de campo, né, a casa de Camp David, também é uma base militar americana lá nos Estados Unidos, e nessa base eles promovem um acordo, uma negociação. E nessa negociação fica estabelecido então que Israel devolvia na prática, né, a península de Sinai, aquela área importante ali do território
egípcio, né, que já havia sido anexado durante a Guerra dos 6 Dias, para o Egito. Israel devolve a Península de Sinai para o Egito. Em troca, o Egito teria que se afastar da influência da União Soviética nos Estados Unidos, que é alguma coisa também, né? Então vamos procurar, então vocês vão ter que se afastar dessa influência soviética, a Guerra Fria, lógico, né? A luta por parceiros. E, como consequência disso, turma, o que vai acontecer? O líder egípcio, Anwar Sadat, aquele que fez o acordo, ele foi assassinado por um radical islâmico, um fundamentalista islâmico, que não aceitou esse acordo, né? Ele não aceitou e simplesmente assassinou o presidente do Egito. Foi tido como uma traição, né? Esse acordo de Camp David foi tido como uma traição que esse presidente do Egito fez ao mundo muçulmano, tá certo? Então Anwar Sadat foi assassinado. Na sequência você vai ter então as chamadas intifadas. O que são as intifadas, professor? Claro, os palestinos começam internamente ali a se manifestar de uma maneira mais incisiva, né? Colocar seu ódio, sua insatisfação com o exército judeu de uma maneira mais direta. Então eles começam a organizar levantes espontâneos, e esses levantes ficaram conhecidos como intifadas. O que é isso, professor? Ou guerra de paus e pedras. A população aleatoriamente começou a jogar paus e pedras, né? A população muçulmana contra o exército israelense, o forte exército israelense que havia vencido as guerras anteriores. Olha só como aconteceu isso, turma. Claro, é um embate desproporcional, né? Quando você luta com paus e pedras, você tem um exército forte lutando com tanques de guerra, com armamento militar pesado, forte. Lógico, isso gerou, por exemplo, muitas mortes na faixa de Gaza, né? População muçulmana ali, Palestina foi morta, muitos jovens mortos. Com consequência, gerou então um movimento de resistência armado muçulmano, que é o Hamas, um grupo radical muçulmano, fundamentalista islâmico, que começou a se organizar na região da faixa de Gaza. Você vai ver lá na frente que até hoje esse exército ele controla a faixa de Gaza internamente, o Hamas, esse movimento de resistência islâmica, que é um grupo muito mais radical do que a OLP e o Fatah, né, como eu falei para vocês, que foi liderado por Yasser Arafat no passado. Bom, são grupos que conversam, a OLP e o Fatah. Já o Hamas não, já é um grupo muito mais radical, né, armado, mas ele tem também seu braço político. O que eu quero que você entenda também? Que um novo acordo vai acontecer nesse conflito, que é exatamente o acordo de Oslo, já numa situação atual, essa atualidade, em 1993. O acordo de Oslo vai ser organizado também pelos Estados Unidos, a liderança, né? Vai chamar, por exemplo, Yasser Arafat, o líder da OLP, aqui, como você observa nessa imagem, e o presidente Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense, né? Digamos assim. Eles irão se reunir e irão firmar um acordo em que ambos acabam, então, reconhecendo a existência, tá, do território judeu e do território palestino. Um reconhecimento mútuo aí da existência, que a OLP passa até, inclusive, a mudar o nome, né? Passa a ser a Autoridade Nacional da Palestina. Aí vai ser reconhecido uma autoridade, algo que tem importância para a negociação, né? Então, o que vai acontecer basicamente é isso. A Autoridade Nacional da Palestina vai ganhar, inclusive, autonomia na faixa de Gaza, vai poder administrar nesse momento o acordo de Oslo. Israel abre mão da faixa de Gaza, ali uma área historicamente ocupada por palestinos, e também de Jerusalém ocidental, né, turma? Vai ganhar autonomia também na Jerusalém Ocidental, podendo também, de certa forma, administrar aquele território também, perfeito? E a Cisjordânia passa a ser dividida em áreas, né? Em áreas, por exemplo, palestinas e áreas israelenses. Ou seja, o acordo de Oslo vai trazer para os palestinos uma certa autonomia na gestão e organização do território na região, coisa que havia sido perdida, né,
mediante as guerras passadas. Como reação, turma, o que vai acontecer? Agora o lado judaico. Um rebelde judeu vai simplesmente assassinar o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, primeiro-ministro judeu. Ele vai acreditar, por exemplo, que foi uma traição aos judeus, esse acordo com os palestinos. Tá? Então ele vai ser um opositor ao acordo de Oslo. Então a paz fica cada vez mais distante, né, turma, desse conflito aí. Perfeito? O que vai acontecer na sequência é que você tem em 2000, né, começa a chegada de um novo presidente em Israel, que é o Ariel Sharon, tá? E ele vai ser completamente opositor a qualquer acordo com os árabes, olha só. Ele vai ser opositor. E ele vai ser intransigente na negociação, esse israelense aí. Com isso vai gerar insatisfação para os grupos palestinos, principalmente o grupo radical Hamas, que irá organizar a segunda intifada, né, movimento de paus e pedras contra o exército judeu. Perfeito? O exército israelense. Em 10 anos, Israel começa a criar assentamentos, olha só, no pequeno território que havia sido destinado aí nos acordos para os palestinos. Né? Então esses assentamentos judaicos vão incomodando ainda mais o povo palestino na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Tudo bem? E olha só, o Hamas hoje controla a faixa de Gaza internamente, ele controla, administra ali aquela faixa de Gaza que é recheada de palestinos, né, ali no litoral, no Mediterrâneo. É um grupo radical que é reconhecido pelo exército israelense como um grupo terrorista, um grupo terrorista, e desde 2007 ele controla a faixa de Gaza. Aí você tem um universo de estruturas que você precisa reconhecer dentro do território, tá? Como as colinas de Golã, como, por exemplo, a faixa de Gaza, né, Cisjordânia, e o território de Jerusalém, tá bom? Observa que você vai encontrar internamente aos grupos palestinos uma divisão, uma racha. De um lado você tem o Fatah, ou Al-Fatah, que é um grupo moderado, né? É um grupo que conversa, dialoga, e hoje ele administra a Cisjordânia, esse grupo Al-Fatah. Dialoga com os judeus em busca de acordo de paz, etc., reconhece o Estado judeu. E do outro lado, um lado mais radical, você vai ter o Hamas, que é o grupo considerado terrorista, que hoje controla a faixa de Gaza. Tá? É um muçulmano que não dialoga com o Fatah. São duas frentes, né, políticas partidárias que disputam aí o poder pelo pouco que restou do Estado palestino na região, do Estado muçulmano. Então observa comigo que você vai ter o Fatah na Cisjordânia e o Hamas na faixa de Gaza. Tudo bem? Exatamente a faixa de Gaza que eu quero falar para você, que hoje ela é uma área ocupada densamente por muçulmanos, né? Os muçulmanos estão lá desde a Guerra de Independência de Israel e se migraram para lá em grande parte. É uma área que está aqui, ó, próximo ao Mediterrâneo, né? Praia, uma área bonita, entre aspas, né? Inclusive até reconhecida comparada com o Rio de Janeiro, né? Algumas matérias comparam aí. É uma área que tem o mar Mediterrâneo, né? E onde, por exemplo, habitam a maior parte da população muçulmana e da Palestina. O que vai acontecer é que o Hamas ele controla essa região internamente ali, só que os israelenses impõem bloqueio à faixa de Gaza. O exército israelense controla de forma externa a faixa de Gaza. Tudo que entra e sai dessa região é controlado pelo exército israelense, inclusive pessoas, né? E um conjunto de fatores, tá? Por terra e por mar. Isso acontece que nesse universo tem uma crise humanitária aí, feito de acordo com Israel, as medidas se impõem, aí, como eu coloco para você, em virtude do controle do Hamas, que afetaria a sua segurança. Os israelenses alegam que eles têm que controlar essa região porque senão o Hamas pode atacar a qualquer momento, né? Já os líderes do Hamas acreditam que é injusto esse controle israelense, né? Tem que deixar passar alimento, tem que deixar passar pessoas, livre circulação. Enfim, é uma coisa que está longe de ter um final feliz ainda. Aqui eu trago um resumo para você, lembrando que esse conflito você tem que entender desde o histórico até os dias atuais. E na aula de hoje
pós-partilha da ONU e os conflitos. Conflito, guerra de independência, guerra dos 6 dias, guerra de Yom Kippur e os acordos de paz, Camp David, Oslo, além também das regiões estratégicas como a Colina de Golã, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Não esqueça de fazer os exercícios no SIGA. E a nossa aula fica por aqui. Na próxima aula falaremos sobre os blocos econômicos regionais, contextualização e tipos. Um grande abraço e até a próxima!